Ótima noite, então, para todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa A Visão Espiritual, de número 76, hoje, né? Temos mais de um ano e meio já de programa. Hoje vamos falar sobre construindo a paz. Vamos falar sobre paz, né? Como podemos ter paz, paz exterior, paz interior, tem relação, a paz interior está relacionada com a paz exterior, a paz exterior depende da paz interior de cada um de nós. Então, vamos falar sobre isso, vamos bater um papo, vamos refletir aqui hoje sobre essas questões da paz, como é que podemos construir uma paz na humanidade, tá certo? Vou dar o meu tradicional boa noite. Já tive assim, uma grata surpresa ali agora no chat, que eu vou falar já já quando chegar lá no boa noite. Então, boa noite, Lígia Paula. Foi a primeira que entrou no chat aqui na segunda programação, né? Boa noite, bem-vinda, Lígia. Meu amigo Daniel Ciribelli, seja bem-vindo sempre. Daniel Ciribelli, vou logo aqui fazer a propaganda para ele. Vai estar fazendo uma live com o Wagner Borges, que é o cara da Projeção Astral do Brasil, agora na sexta-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, tá bom? Quem tiver interessado, vão bater um papo sobre projeção astral, que é o que Wagner mais fala. Wagner é muito entendido, né? Professor Wagner Borges, meu grande amigo. Então, prestigiem, compareçam, assistam, porque o Wagner Borges tem muita coisa para ensinar, o Daniel também. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Eu, infelizmente, como eu falei para o Daniel, não vou poder assistir, porque eu tenho um evento aqui em Salvador na sexta-feira, que é exatamente às 8 horas da noite, 20 horas. Começa e eu tenho que estar lá, inclusive, antes. Aí não vou poder assistir ao vivo, mas vou assistir depois, a minha promessa. Boa sorte, Daniel. Ótima live para você com o Wagner na sexta-feira. Marley Motinho, boa noite, bem-vinda sempre. Marta Delgado, Martinha, sempre bem-vinda. Fernando Cavalcante também, boa noite. Ana Maria, minha irmã, boa noite, minha querida irmã. Está sempre presente também aqui. Rebeca Desirê, boa noite. Leandro Luquei, boa noite. Estava subindo, Leandro. Alex Azevedo, boa noite. Rosinéia Cardoso, boa noite. Furi, BR, boa noite. Paulo Costa, boa noite. Inalda Santos, a não ser que seja alguma outra Inalda Santos, é minha mãe, nunca entrou no chat, me assiste com muita frequência, mas não entra no chat. Será que é ela mesmo? Se for, mãe, coloca aí no chat. Alguém preparou para ela entrar no chat, que ela não sabia entrar. Se for você, mãe, bem-vinda, beijão no coração. Denise Riemer, boa noite. Da Califórnia. Está assistindo de longe, né, Denise? Bem-vinda, Denise. Quem mais? Ah, minha irmã colocou aí. Ensinei mamãe a entrar pelo celular para comentar. Beleza, Ana? Beleza. Que ótimo. Minha mãe e minha irmã. Sou eu. Ela botou aí, Nalda Santos. Sou eu. Ah, oh, mãe, que bom que você está aí no chat hoje. Que bom. Beleza. Bom, então, vamos começando devagarzinho. Estou aqui com água, estou aqui com meu própolis. Espero que não tussa muito. De vez em quando vou dar uma tossidinha, mas espero que eu não tussa muito para não me atrapalhar, tá bom? Hoje eu não fiz aqui anotações sobre o tema, então eu vou tirar o meu óculos, ficar olhando para o chat aí toda hora, como às vezes eu faço, né? E aí eu vou começar a falar
Depois que eu falar até umas 9 horas, mais ou menos, 9h05, aí quando eu for olhar aí os comentários, eu coloco o óculos novamente para ler. Porque se eu ficar de óculos, eu vou ficar curioso toda hora, eu vou querer ficar ali olhando, curioso. Seu filho é muito gente boa, Hinaldo. Daniel botou. Ó, aí eu vou ficar curioso para ficar lendo essas coisas, né? Então, para não ficar lendo, eu tiro meus óculos, porque eu não consigo enxergar as letrinhas, né? E aí vamos começar o nosso tema da noite. Construindo a paz. Eu, de tardinha, eu fui dar uma caminhada na beira da praia, aqui em Salvador. Já saí de casa andando, nem fui de carro. Saí de casa, caminhei, fiz uma ginástica, e nesse trajeto lá, pensando no tema, pensando em algumas coisas que eu falaria aqui para vocês, e estava pensando o seguinte, em 1986, eu escrevi um livro que depois um amigo espiritual me disse que foi uma psicografia intuitiva, porque eu sou médium de psicografia intuitiva, não psicografia mecânica, como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Psicografia intuitiva, transmitem um pensamento e eu capto. E eu escrevi um livro todo assim, que foi uma psicografia intuitiva, chamado A Grande Revolução, a Revolução do Amor, que o ano passado foi traduzido para o italiano, na Itália, por uma editora de lá. E nesse livro, que eu vou trazer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, eu falo nesse livro, é que nós estamos muito cansados de guerras, né? Estamos cansados de guerras, de revoluções violentas, sangrentas, de golpes, ora de direita, ora de esquerda, em vários países aí ao redor do planeta. E a história da humanidade, ela um pouco assim se confunde com a história das guerras. Desde a mais remota antiguidade, a civilização, ela vive em guerra. Uma vez eu li um livro, muitos anos atrás, que nos últimos 2.000 anos nós tivemos mais de 5.000 guerras. Nunca fiz uma pesquisa, muito difícil fazer uma pesquisa para saber exatamente a quantidade de guerras, porque são tantos países que a gente nem conhece direito, não conhece a cultura, a história do país. Tem uns paizinhos pequenininhos que a gente não sabe nada, e que já tiveram muitas guerras ao longo dos séculos, ou dos milênios, né? Mas algum historiador já disse isso. Em 2.000 anos nós tivemos mais de 5.000 guerras. Esse livro tem muitos anos. Hoje tem mais ainda, né? Porque teria a guerra do Iraque, 2, guerra do Afeganistão, agora a guerra da Ucrânia. Então, a história da humanidade tem sido realmente uma história de muitas guerras, sangrentas, violentas. Uma das guerras mais antigas que eu tenho conhecimento, porque ficou um pouco registrada dentro do período já histórico, depois do surgimento da escrita no mundo, foi uma guerra entre o Egito e os hititas. Os hititas viviam ali na Anatólia, onde hoje é Turquia, e era uma nação, um povo guerreiro, conquistador, e eles rivalizavam em poder bélico, em militarismo, né? O poder militar, força militar. Eles rivalizavam com o Egito, que era uma grande potência naquela época, ali no norte da África, né? E ali em relação ao Oriente Médio. O Egito era uma potência, e os hititas também eram uma potência. Ali a Turquia, a Península da Anatólia, onde a Turquia é grande o território, eles eram poderosos. E eles tiveram uma guerra
E uma batalha foi famosa, a Batalha de Kadesh, que no final terminou num empate técnico, ninguém venceu aquela batalha. Né? No Egito, registraram lá o faraó que participou da batalha, que o Egito venceu, tal, mas nada. Análise histórica assim, mais profunda, não. Houve um empate, não houve vencedor. Chegaram a um acordo e terminou a guerra e fica lá, você fica lá no seu canto, eu fico no meu canto, se respeitaram e pararam de guerrear. Né? Ninguém mais atacou um ao outro. Isso por aí antes de Cristo, mais de 3.000 anos atrás. A mensagem aqui de conexão estável, mas sumiu. Isso há mais de 3.000 anos atrás, a gente já tinha essa guerra. Mais ou menos nessa época também, aí por volta de 1200 a.C., a gente sabe, pelos escritos de Homero, no Ilíada e na Odisseia, que houve a chamada Guerra de Troia, entre gregos e troianos na costa da Turquia. A guerra durou uns 10 anos, até que os gregos conseguiram entrar em Troia e destruir Troia, com aquele cavalo de Troia famoso, né? Que foi um estratagema para eles entrarem. E muitas guerras dentro da Grécia Antiga, entre as cidades. Depois surge Roma, né, os romanos muito fortes, muito poderosos, e sai se expandindo, conquistou a maior parte da Europa, foi até a Inglaterra, até uma parte da Inglaterra eles dominaram e desceram, atravessaram o Mediterrâneo para o Oriente Médio, Síria, Israel, Egito, tudo foi domínio romano, né? E se expandiu muito. E depois daí a gente vê quantos conquistadores, Alexandre o Grande, os persas, né? Que depois Alexandre, após 2 invasões persas na Grécia, em 480 a 470 a.C., depois disso o pai de Alexandre, o rei Filipe, ele planeja atacar os persas. Né? Tinham ainda a lembrança de que quando os persas invadiram a Grécia, eles destruíram as cidades da Macedônia, foi por onde primeiro eles passaram, pela Macedônia, no norte da Grécia, e destruíram as cidades. Então aquilo ainda estava na memória do povo. Então Filipe programou, treinou o exército, formou um grande exército. Primeiro ele conquistou a Grécia toda, ele dominou a Grécia, depois os soldados macedônios com os soldados gregos saem numa campanha com cerca de 35 mil homens e vão atacar o Império Persa, destrói o Império Persa, o imperador acabou morrendo, não pelas mãos dos gregos, os próprios persas mataram ele, né? E Alexandre também formou um grande império, foi do Egito, do norte da África, aí Israel, Síria, e tudo foi até o norte da Índia, chegou no Afeganistão, dominou um pedaço ali do norte da Índia, também foi um império vasto, e muitos outros. Depois vieram o Império Turco-Otomano, que só foi terminar no final da Primeira Guerra Mundial, porque os turcos se juntaram com os alemães, como os alemães foram derrotados na Primeira Guerra, os turcos também perderam, o Império Turco-Otomano deixou de existir, foi extinto ali em 1918. Houve Império da Inglaterra, Napoleão começou a formar um pequeno império, mas não demorou muito, mas foi até o Egito. Né? Gengis Khan conquistou aquela Ásia ali quase toda, dominou a China, atacou ali a Anatólia, antes do Estado Turquia surgir, eles atacavam também ali. E foram muitos, muitos os conquistadores, os impérios, muitos os impérios que surgiram e todos passaram e todos desapareceram. Em cada guerra de conquista desses impérios todos que já existiram no mundo, no Império Nazista, né, dominou a Europa quase toda e até o norte da África também. Foram muitos os impérios, né? Muitos os impérios. Cada guerra de conquista, o que é que deixaram para trás dessas conquistas? Todos eles
sem exceção. Destruição e morte. Destruição e morte. Né? Olha, o Átila, o rei dos Hunos, o Gengis Khan, Napoleão, Hitler, todos esses, o próprio Alexandre o Grande e tal, como é que ele conquistou o Império Persa? Matando e destruindo também. Matando, né? Ele se confrontava com os soldados e matava. Então matou muito soldado, matou muita gente. Nenhum império nunca se formou com flores. Nunca. Todos os impérios foram formados a ferro e fogo, na força e matando gente e destruindo. Quando os persas invadiram a Grécia, eles, na primeira invasão, que houve a Batalha de Maratona, que aí um guerreiro grego conseguiu correr cerca de 40 quilômetros para o pessoal de Atenas, que os persas tinham chegado, tinham invadido e tal. Daí vem a maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros, se não me engano, vem daí, dessa batalha de maratona. Né? E os gregos venceram os persas. Na segunda vez, quando eles invadiram, tem aquela história dos 300, que tem um livro não, um filme 300, do Gerard Butler, excelente filme, mostrando essa segunda invasão dos persas. Os persas, como eu falei, saiu pela Macedônia, queimando a cidade, destruindo. Eles ficam alguns dias ali presos nas Termópilas por causa de Leônidas com os 300 espartanos e mais alguns outros de outra cidade, né? de outra região da Grécia. Mas ele acaba derrotando, mata Leônidas, mata os 300, mata todo mundo ali e vai em direção a Atenas, mas os atenienses já foram avisados que os persas tinham invadido, fogem para a ilha de Salamina, que é perto do litoral, ali perto de Atenas, né? Mas os persas chegam até Atenas e destroem a cidade toda, tocam fogo, arrasam com Atenas, destrói completamente Atenas ali, em 470 a.C. Né? E por aí vai. O Filipe, pai de Alexandre, quando ele começou a conquistar a Grécia, a cidade de Tebas, que tentou uma resistência maior, apresentou uma resistência maior a ele tocou fogo na cidade, destruiu completamente a cidade. Né? Não teve nenhum conquistador que não tivesse cometido barbárie, trucidado populações inteiras, civis, não apenas soldados, muitas vezes chegavam na cidade e barbarizavam os vikings, como tem uma série viking excelente na Netflix, né? Para conquistar ali a Inglaterra, ir até Paris, na França. Era matando, chegava e matava, não era só soldado, civil também matava, padre, criança, velho, matava todo mundo. Então, todos esses grandes líderes, conquistadores, né, os imperialistas do passado, todos deixaram atrás de si um rastro de sangue, de destruição, de fogo e destruição, morte. Né? Principalmente isso. Principalmente isso. Alguns impérios deixaram alguma coisa de cultura, como os gregos deixaram alguma coisa, os romanos deixaram alguma coisa cultural, engenharia, arquitetura, o sistema de lei, o direito romano. Né? Alguns, como os romanos, deixaram alguma coisa. Né? Construíram teatros, construíram aquedutos para levar água para a cidade, deixaram alguma coisa, mas não foi sem matar, não foi sem destruir. Tanto que, quando, no ano 66, já da era cristã, os judeus, Israel era dominado, era uma província romana chamada por eles de Palestina. Quando os judeus se rebelaram, já tinham tentado outras vezes, mas em menor escala, mas 66 foi uma rebelião maior contra o domínio romano, tentando se libertar dos romanos. Só que os romanos eram muito poderosos. Né? Então, inicia aquela rebelião, os romanos vão mandando mais tropa, mais tropa, mais tropa. No ano 70, começa um cerco a Jerusalém por parte das tropas romanas, do general Tito. Foi um ano de cerco,
os habitantes ali de Jerusalém passando fome, sede, até que finalmente os romanos conseguiram, depois de um ano de cerco, entrar na cidade, destruir tudo, mataram quase a população toda, pouca gente sobreviveu e depois foi vendida como escrava pelo mundo romano e destruíram completamente Jerusalém. Né? Destruíram, aí foi a segunda destruição do grande templo de Salomão, já foi a segunda, porque a primeira foi com os persas lá atrás, 600 alguma coisa antes de Cristo. Né? E Israel sumiu do mapa ali, né? Chamada diáspora. Quem não morreu foi vendido como escravo. A nação de Israel, ali com os romanos, desapareceu, ali no século I. Né? Então, o mundo tem vivido há muito tempo toda a história da humanidade, na parte histórica, porque eu falo de história, porque a história é o que a gente conhece, porque alguma coisa ficou escrita em algum lugar e de alguma forma. Antes da história é a pré-história, porque antes da escrita não havia história, não havia registro histórico, não sabemos muita coisa de guerras, né? A gente não tem registro, né? Mas depois da escrita, começam a escrever e a gente sabe de muitas guerras, de muitas matanças ao redor do planeta. Então o mundo, ele talvez nunca tenha tido 100 anos de paz. Talvez o mundo, e falo agora do mundo como um todo, o globo, planeta Terra como um todo, talvez nunca tenha tido 100 anos de paz. Já teve 100 anos de guerra. Na Europa, houve a chamada Guerra dos 100 Anos. Imaginem uma guerra que durou 100 anos. Ainda que não tenha sido combate, claro, todo dia, todo ano, guerra, mas foram 100 anos de uma guerra. Houve a Guerra dos 30 Anos. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. A Guerra do Afeganistão durou, com os soviéticos invadiram, foram 10 anos de invasão soviética até eles se retiraram. 10 anos. Depois vem as brigas com os talibãs, americanos, né? Mas não é já uma guerra de invasão, como quando a União Soviética invadiu em 1979, só foi sair 10 anos depois. Né? A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos, de 39 a 45. O Japão já tinha invadido a China lá em 36, 37, por aí, já tinha invadido o Japão. O Japão tinha invadido a China, né? 36, 37, por aí, e tinha feito miséria antes de começar a Segunda Guerra Mundial. O Japão já tinha barbarizado. Numa cidade só, fuzilaram 200 mil civis e jogaram na vala que eles cavaram com o trator. Né? Então, os japoneses também fizeram muita barbárie ali naquelas ilhas do Pacífico. Fizeram muita barbárie. E quantas matanças. E às vezes eu fico pensando, cada soldado que morre numa guerra é filho de alguém que está morrendo. É o esposo de alguém, é o pai de alguém, muitas vezes, quando não é tão novo, às vezes é pai de alguém, é irmão de alguém. Então, cada soldado que morre numa guerra, são muitas pessoas que sofrem a perda do ente querido. A Segunda Guerra Mundial, até onde eu sei, é a guerra que mais matou gente nesses 6 anos de guerra, matou 60 milhões de pessoas. Aí não foram só soldados, claro. Muito mais civil até do que soldado, porque naquele tempo se bombardeava, não era guerra cirúrgica, entre aspas, cirúrgica. Né? Os nazistas, quando eles começaram a bombardear a Polônia e depois outros países, eles chegavam com aquela frota enorme de bombardeio e despejavam as bombas em cima da cidade. Queria saber na cabeça de quem ia cair. Hospital, orfanato, escola, nas casas. Não tinha alvo militar para jogar uma bomba inteligente só no quartel, só na fábrica de arma. Não. Despejava toneladas e milhares de bombas na cidade toda. Incendiava a cidade.
né? Então, foram muitas as guerras, foram muitas as guerras. Fica aparecendo toda hora uma mensagem aqui. Foram muitas as guerras que levaram à morte muita gente. Guerras que destruíram cidades inteiras, como agora estamos assistindo, quase que ao vivo, em detalhes, a Rússia destruindo cidades na Ucrânia, né? Como Mariupol, principalmente Mariupol, né? A cidade está toda arrasada. Não tem mais condições de viver ninguém mais ali. Teria que reconstruir a cidade toda. Quantos bilhões serão necessários para reconstruir uma cidade como Mariupol? E tantas outras também que foram muito destruídas. A Segunda Guerra, quantas cidades foram arrasadas? Berlim, nas últimas semanas de guerra, os aliados também despejaram muita bomba, morreu muita gente. Historiadores falam em cerca de 120 mil civis que morreram queimados nos incêndios dos bombardeios dos aliados. Não se sabe exatamente, até onde eu pesquisei já há algum tempo, quantos soldados alemães, que tinha cerca de 1 milhão de soldados alemães dentro de Berlim, não se sabe quantos soldados exatamente morreram. Falam em 120 mil civis. Soldados, não se sabe exatamente quanto, pode ter sido muito mais do que isso, né? E tantos países que foram devastados, né, pelas guerras. E aí, no meu livro, A Grande Revolução, a Revolução do Amor, que eu falo sobre guerras, essas coisas, eu falo que o mundo está cansado de guerra. Mesmo a gente tendo uma guerra agora, né, na Ucrânia, foi invadida pela Rússia, mas nós estamos cansados de guerra. Pouca gente hoje ainda gosta de guerra, ainda consegue iniciar uma guerra, dar um comando para invadir um outro país, sabendo que vai morrer muita gente. E não vai ser só soldado, né? Quando a Rússia lança aquela quantidade enorme de foguetes que eles já lançaram, mais de 3 meses de guerra, lançam em cima das cidades, sabe que está destruindo casas, edifícios, está matando civis, eles sabem que estão matando civis, mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Quem está comandando isso não tem sensibilidade, não tem amor no coração, não tem respeito pelos outros, né? A política e o desejo de dominação, de restaurar um império, sei lá o mais o quê, está acima do respeito pelo outro, está acima da consideração pelo outro, não tem empatia, não tem capacidade de se colocar no lugar dos outros e pensar que famílias estão sendo destruídas, crianças estão morrendo, idosos estão morrendo, doentes e hospitais estão morrendo, milhões de pessoas já fugiram do país, abandonando suas casas, abandonando sua vida toda para trás, indo para um país onde muitas vezes, na maioria das vezes, não sabe falar o idioma. Né? Passam a ser imigrante com uma mão na frente e outra atrás e sem sequer falar o idioma. Mais de 6 milhões de ucranianos já fugiram. Então a gente, no pleno século XXI, ainda estamos revivendo a barbárie, uma guerra de barbárie, de matança indiscriminada de civis com foguetes, né? Semelhante à Segunda Guerra Mundial, semelhante ao que os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial. Até quando a gente vai viver isso? Até quando a gente vai viver isso? O quanto essa guerra é perigosa para o mundo, para a humanidade? Não sabemos o que virá pela frente. Não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar, porque não parece que ela vai terminar em poucos meses, até o final do ano. Não há sinal disso. É uma guerra que pode se prolongar, é uma guerra que pode envolver outros países poderosos militarmente, né?
E sempre há aquela sombra, desde o tempo da antiga Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, o Bloco Socialista, o Bloco Capitalista, a sombra novamente assombrando, né, com uma assombração, assombrando o mundo, com a possibilidade de uma guerra nuclear. Uma terceira guerra mundial envolva a arma nuclear. Então seria uma guerra nuclear com uma devastação inimaginável. Ainda vivemos nessa situação. Ainda vivemos, em pleno século XXI, pleno 2022, barbárie com uma guerra matando civis indiscriminadamente. Isso precisa parar. Isso precisa acabar. E por que existe tanta guerra? Por que o mundo teve tanta guerra até aqui? E ainda continua tendo, né? Por quê? Porque ainda há uma beligerância, né? Ainda há uma agressividade dentro de muita gente, dentro de muitos de nós. Ainda há violência, ainda há agressividade. Claro que de níveis diferentes. Há pessoas que podem perder a cabeça numa discussão e trocar tapa, trocar soco. Há outros que vão além disso, que são capazes de dar uma facada ou dar um tiro para matar, né? Há outros que estão à frente de nações que podem iniciar uma guerra, podem comandar um ataque, inclusive um ataque com um míssil intercontinental com ogiva nuclear. Não pode? Pode, né? A gente vive nesse risco, Coreia do Norte, agora a Rússia. É possível? É possível. Né? O risco está aí. Eu estava falando das guerras, conquistas, matanças e tal, e como nós estamos cansados disso, né? Mas que, como eu estava dizendo, as guerras, as revoluções violentas, todas essas coisas, elas começam dentro das pessoas. Elas começam dentro de nós. As guerras, que são expressão de algo interno do ser humano, a guerra é algo externo, que nós chamamos de guerra, como agora a guerra lá na Rússia com a Ucrânia, é uma guerra externa, que todo mundo pode ver, pode filmar, pode fotografar, né? Mas essa guerra, as guerras, de modo geral, elas começam dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Todas as guerras de conquistas, elas começam dentro do ser humano. O mal, que é o que vai gerar a guerra, ele está dentro do ser humano, assim como o bem, né? Nós humanos temos luz e sombras, não é mesmo? Nós temos luz e sombras. Pouquíssimas pessoas que passaram pela humanidade podem dizer que, ou nós podemos dizer, né, porque as pessoas realmente evoluídas, iluminadas, não falam isso, não se consideram, não se dizem iluminadas. Os outros é que dizem e que consideram, né? Quantas pessoas passaram pelo mundo, pela humanidade, e que nós consideramos que aquela pessoa só tinha luz dentro de si, não tinha nenhuma sombra, só tinha luz. Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas passaram pelo mundo que a gente pode dizer, essa pessoa, pelo menos a partir de determinado ponto da vida,
essa pessoa só tinha luz dentro dela, um Buda, um Cristo, um Gandhi, não é? Um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce daqui da Bahia, minha terra, minha cidade, daqui de Salvador. Então, toda agressividade, ela vem das sombras internas das pessoas. Todas as guerras de conquistas, todos aqueles conquistadores, Alexandre o Grande, os faraós do Egito, Napoleão, Gengis Khan, Átila e tantos outros conquistadores, Júlio César, todos eles eram pessoas sedentas de poder, sedentas de dominar os outros, de dominar outros países, outras nações, outras terras. Né? Toda guerra de conquista era uma guerra de dominação. Expandir o território do seu povo, né? Expandir o território, conquistar outros territórios habitados. Ninguém conquista um território que não é habitado. Todas as conquistas foram de territórios habitados, povoados, por civilizações, por povos, por culturas. Né? E para conquistar, para dominar os outros povos, os outros territórios, sempre foi preciso matar, atacar, matar, com flecha, com lança, com espingarda, com metralhadora, com canhão, com bomba, com foguete, com missa. O ser humano, desde a mais remota humanidade, começou a fazer guerra com arco e flecha e lança, depois espada e machado. Né? Hoje é com tanque, avião, foguete, metralhadora, fuzil automático. Sempre matando. Toda guerra de conquista envolve matança. E esse desejo de conquistar, esse desejo de dominar, esse desejo de possuir o que é do outro, surgiu aonde? Dentro das pessoas. Surgiu dentro de Gengis Khan, surgiu dentro de Átila, surgiu dentro de Júlio César, surgiu dentro de Alexandre o Grande, surgiu dentro de Hitler. Tudo começa dentro. A pessoa tem sede de poder, a pessoa tem uma grande ambição de conquista, de dominação. Essas pessoas não eram pessoas que tinham paz interior, não eram. Não eram pessoas que tinham paz interior. Quem tem paz interior não faz guerra de conquista, de vingança, não faz guerra de tipo nenhum. Jamais. As pessoas que estão em paz consigo mesmas são pessoas que são incapazes de fazer o mal ao outro, são incapazes de querer tomar o que é do outro, são incapazes de querer dominar o outro, as terras dos outros, destruir o que é dos outros. As pessoas que têm paz interior, essas coisas nem passam pela cabeça delas. Porque quem tem paz interior é sempre um pacifista, como Gandhi, né? São pacifistas, como Jesus, como Buda. Diferentemente de um Hitler, de um Gengis Khan, de um Átila, de um Napoleão, de um Alexandre o Grande, que queriam sempre conquistar mais e mais e mais, e para isso tinham que matar mais e mais e mais, destruir mais e mais e mais. São Francisco de Assis
depois que ele largou a vida de luxo, filho de um rico comerciante em Assis, na Itália, né? Não quis nem a roupa mais, vestir aquela túnica de monge velha, né? Que com o tempo foi ficando rasgada, e era só aquilo que ele possuía, e mais nada. Dormia sem conforto, né? Comia pouco, não comia como ele comia quando morava com o pai, e só pensava em servir aos outros, em se doar para os outros, assim como Jesus, assim como Buda, assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como Irmã Dulce, a nossa Dulce dos pobres, que virou santa, a Igreja Católica santificou, beatificou a Irmã Dulce, né, alguns anos atrás, que é daqui de Salvador, a Bahia. Então, gente, como é que nós podemos trabalhar contra as guerras? O que nós podemos fazer para dar uma contribuição no sentido oposto ao das guerras, das invasões, das matanças, da barbárie? Como é que podemos construir uma paz no mundo, no planeta? Construindo a paz primeiro dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração. Desenvolver mais a capacidade de amar, não, não é se apaixonar. Amar, amar ao próximo como a si mesmo, como falava Jesus de Nazaré, lá na Palestina, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando viveu na Terra, em Israel, na época era uma província romana, os romanos dominavam desde o ano 63, eu acho, não me falha a memória, antes de Cristo, os romanos dominavam Israel. Até os pais de Jesus, Maria e José, já nasceram sob o domínio romano. Então, Jesus também nasceu sob o domínio romano. Viu, Jesus viu muitas pessoas tentando se rebelar, tentando fazer os chamados levantes, né, contra os romanos. Jesus viu muitos sendo crucificados, porque era a forma como os romanos. Eu estava falando que tudo relacionado à guerra, à revolução, né, sobre guerras de conquista, essas coisas todas, tudo isso começa dentro da pessoa, ou das pessoas, começa dentro de nós, cada um ser humano, né? As pessoas que têm aquele espírito guerreiro, conquistador, são pessoas que têm um certo vazio interior que elas nem sabem e que elas tentam preencher esse vazio interior com conquistas, conquistar, conquistar o que está fora, né? Buscam conquistar só o que está fora de si mesmo. Que a pessoa que tem paz interior, a pessoa que está em paz, ela não faz guerra jamais. E aqueles que são verdadeiramente iluminados, eles jamais pregam a violência, jamais pregam a guerra. Eles só falam de paz. E são contra qualquer forma de violência. Eu estava falando antes sobre Jesus, lá na Palestina, né? Como os romanos chamavam, Israel naquela época virou província romana.
Jesus vivia num país dominado, seu povo completamente dominado pelos romanos. Ele já nasceu num país dominado, os pais dele nasceram num país dominado, como eu falei antes. Né? Jesus sabia que seu povo não tinha condições de lutar contra os romanos, não tinha condições de se rebelar contra os romanos. Ele sabia que se isso acontecesse, os romanos iam trucidar os judeus. E foi o que aconteceu. Os judeus tentaram coroar Jesus rei dos judeus, ele não aceitou, isso está nos evangelhos. Tentaram coroá-lo rei dos judeus. Para quê? Para ele comandar a revolta, a rebelião contra os romanos, ou seja, liderar um exército basicamente de civis que pegariam uma espada para lutar contra os romanos, soldados experientes, treinados em diversas batalhas, diversas guerras de conquista. Os judeus não teriam a menor chance. Por isso, Jesus foi totalmente contra, não quis assumir o papel de um Messias guerreiro, como muitos judeus esperavam na época, um Messias guerreiro que ia levar Israel a dominar 70 nações. Não. Jesus trilhava o caminho do guerreiro pacífico. Jesus era da paz. Jesus era um pacifista. O que Jesus pregava? O amor ao próximo, o perdão, perdoar sempre, ilimitadamente, reconciliar com os desafetos, com os inimigos, né? Amar os inimigos, fazer o bem e orar por aqueles que caluniam, que perseguem. Eram essas coisas que Jesus de Nazaré pregava. Eram essas coisas que ele pregava. Amor, paz, reconciliação, amar até os romanos, o que para muitos judeus da época era um absurdo. Como é que eu vou amar o meu inimigo, o meu dominador, que está me massacrando, os romanos? Jesus curava até os romanos. Ele não via inimigos ao seu redor. Né? Ele não distinguia. Ele estava ali para todo mundo. Qualquer um que o procurasse para ouvir um conselho ou para uma cura, ele estava disponível. Então ele só pregava o amor, a paz. Como é que ele iria liderar um pequeno exército de civis para enfrentar um exército poderoso como era o exército romano? Ele sabia que seriam trucidados. E Jesus morreu, foi morto pelos romanos por insistência dos sacerdotes do templo de Jerusalém, porque Pilatos não queria matar Jesus. Foi uma insistência dos sacerdotes. Né? E no final, aquele povo que estava ali, talvez tenham sido manipulados pelos sacerdotes, o povo escolheu Jesus ao invés de Barrabás. Barrabás era um revolucionário, não era um ladrão comum, era um revolucionário, por isso que estava preso na fortaleza romana. Né? E aquele povo que estava ali, 100 pessoas, 50 pessoas, escolheu Barrabás. E aí Pilatos não teve outra alternativa a não ser mandar crucificar Jesus. Jesus morreu no ano 32. No ano 32. No ano 66, ou seja, 34 anos após a morte de Jesus, apenas 34 anos, começa uma grande revolta dos judeus contra os romanos. E como eu já falei antes, no ano 70 começa o cerco dos romanos a Jerusalém. Um ano de cerco, entram, destroem, trucidam, destrói, toca fogo, acaba com Jerusalém, destrói totalmente Jerusalém. Mataram, os romanos mataram a maior parte da população. Quem não morreu foi vendido como escravo, espalhado pelo Império Romano. Foi o que aconteceu por não terem dado ouvidos a Jesus. Se tiverem ouvido Jesus, se tivessem
seguido as palavras dele do caminho do guerreiro pacífico, o caminho da paz, do amor, da reconciliação, de não odiar, devolver o mal com o bem, não com o mal, orar e fazer o bem aos que perseguissem, se tivessem ouvido e dado valor ao que Jesus pregava, talvez não tivesse havido a revolta em 36, não teria o cerco a Jerusalém no ano 70, os romanos acabariam indo embora e Israel nunca tivesse deixado de existir. Hoje nem haveria mais, não haveria os problemas que há hoje, desde a recriação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, de um certo modo, é consequência de não terem ouvido Jesus lá há 2000 anos atrás. Né? Ele sabia que haveria destruição, tanto que em uma pregação dele no templo, que ficou registrado no Evangelho, que ele fala um monte de coisa dura, ele é duro com os sacerdotes do templo, que estão ouvindo ele ali no pátio do templo de Salomão, e ele diz: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que sobrou de Israel? O muro, o chamado hoje Muro das Lamentações, que é um pedaço do muro do Templo de Salomão, porque tem blocos de pedra enormes, pesadíssimos, acho que os soldados não conseguiram derrubar. Foi o que sobrou de Jerusalém. Um pedaço de um muro do templo. Tudo mais foi destruído. Isso, provavelmente, ali perto dele morrer, no ano 32, Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. 30 e poucos anos depois, no ano 70, né, tudo aquilo estava destruído. Jesus sabia que se seguissem o caminho da violência, se seguissem o caminho de lutar contra os romanos, seriam destruídos, como de fato foram destruídos. O povo judeu acabou ali, o Estado de Israel acabou ali, foi destruído. Né? O Egito foi dominado pelos gregos, pelos romanos, nunca deixou de ser Egito. A Grécia também foi dominada pelos romanos, nunca deixou de ser Grécia. Muitos outros países, Síria, quantos países foram dominados por gregos, por persas, por mongóis. A China, dominada há quanto tempo, séculos, pelos mongóis, continuou sendo China. Mas Israel deixou de ser Israel. Durante séculos, só voltou a ser Israel depois da Segunda Guerra Mundial, 1947, 48. Então, o caminho não pode ser da guerra. O caminho não pode ser da violência. O caminho não pode ser devolver o mal com o mal, fogo com fogo, ferro e fogo. Esse caminho só levou a humanidade à destruição, à morte, à dor, a sofrimento. E nada mais. Não levou a nada mais. Só isso. Toda violência gera violência. Violência gera violência. Nunca gerou e jamais gerará outra coisa a não ser violência. Violência gera violência. Isso é uma verdade insofismável. Violência só gera mais violência. Jesus sabia disso. Por isso ele pregava o amor ao próximo, o perdão. Amar os inimigos também. Buda também, compaixão. Buda falava tanto da compaixão. Compaixão, no fundo, também é amor. Em outras palavras, ter compaixão com todos os seres vivos, como Buda pregava, é amar todos os seres vivos. Porque quem tem compaixão ama, respeita, trata bem, não trata mal, não mata, não destrói, não fere. A essência do budismo está na compaixão. Né? Do cristianismo, de Jesus, amar ao próximo. Isso resume tudo como ele falava. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo com a si mesmo. Isso resume todos os profetas. Nada mais é mais importante do que amar ao próximo
como a si mesmo. Então, construindo a paz, que é o nosso tema da noite, só podemos construir a paz no planeta como um todo, construindo primeiro a paz dentro de nós. A paz tem que começar dentro de nós. Nós temos que buscar pacificar a nossa alma, a nossa mente, nosso coração. Precisamos buscar essa pacificação interior, porque só encontrando a paz interna, essa paz interna vai se refletir no externo. Nós vamos extravasar, nós vamos expandir a nossa paz. Né? Quando nós temos paz interior, nós estamos em paz, e aí envolve o amor, porque quem odeia, quem tem mágoa, não está em paz. Só tem paz interior quem ama, quem não tem mágoa, quem não guarda mágoa, não guarda rancor, ressentimento, não odeia ninguém de forma alguma, não tira nada de ninguém, está sempre disposto a ajudar de alguma forma que for possível os outros. Essas pessoas que têm paz interior, né? Como Buda, como Jesus, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. É possível que a gente também tenha. Nós podemos construir essa paz interior, né? Deixando fluir dentro de nós o amor que vem lá de dentro da divindade dentro de nós, porque Deus está dentro de nós, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. No fundo, tudo é um, todos somos um. Uma filosofia mais profunda, todos somos um. Então, Deus está dentro de nós e nós estamos dentro de Deus. Então, vamos deixar o amor fluir dentro de nós para que ele se expanda, para que ele se exteriorize para fora, atingindo as outras pessoas. Buda dizia que o maior presente que nós podemos dar ao mundo é a nossa própria iluminação interior. Quando nos iluminamos, nós levamos luz para os outros. Quando nós amamos, estamos num estado de amor interior, nós expandimos a nossa aura, o nosso campo de força, porque amor é vibração. Paz também tem uma vibração calma, tranquila, serena. Se você está bem, se você está em paz, se você está no estado de amor interior, você não odeia ninguém, não quer o mal de ninguém, se não quer nada de ninguém. Quando você está nesse estado de alma, você está realmente em paz, como um lago sereno sem ondas. As pessoas sentem no seu olhar, as pessoas sentem na sua fala, na sua voz, as pessoas sentem na sua presença, as pessoas sentem a sua energia que se expande, a sua aura que se expande. Todas as pessoas mais ou menos iluminadas, elas têm uma aura mais expandida. E quem tiver o mínimo de sensibilidade, percebe, sente essa energia boa, essa energia positiva. Sente no olhar o carinho, o amor, a delicadeza no falar, nas palavras, a doçura na fala. Quando nós estamos em paz interior, tudo isso extravasa, tudo isso sai de nós. Tudo isso vai além do nosso ser e vai atingir e vai envolver a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Então, construindo a paz é construindo a paz dentro de nós. É pacificar a nossa alma, a nossa mente, nosso coração. Ter amor no coração. Extinguir qualquer mágoa, rancor, ressentimento. Abolir
qualquer forma de ódio, de raiva. Isso é um coração sereno. Na mente, só ter bons pensamentos. Nunca pensar no mal, nunca desejar o mal aos outros, nunca desejar o que é dos outros. Jamais desejar o que é dos outros. Como diz o ditado, que é do homem, o bicho não come. O que não veio para você, veio para o outro, não era para vir para você, era para vir para o outro. E você não tem o direito de desejar e muito menos de querer tirar o que é do outro. Porque se fizer isso, vai estar gerando um mau karma que precisará ser resgatado lá adiante. Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Então, é desenvolver a paz dentro da mente. É ter a paz na mente. Se todos nós, se toda a humanidade desenvolvermos essa paz interior, quando todos nós tivermos paz interior, tivermos só amor no coração, nenhum ódio, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, aí o mundo terá paz completa. Se não temos ainda a paz completa, é porque ainda há muita gente que não tem paz interior. Ainda tem muita gente com agressividade, com ambição, muita gente ainda querendo poder no mundo político, no mundo empresarial, no mundo militar, em muitos países. Ainda há muita gente ambiciosa querendo poder, gente ambiciosa querendo o que é do outro, ambicionando, desejando o que é do outro. Muitas vezes por inveja, porque não tem o que o outro tem. E a inveja é um dos sentimentos mais pequenos e destrutivos que o ser humano pode ter. A inveja é terrível. Muitas vezes a inveja que faz uma pessoa ir para o crime, para tomar de uma maneira rápida e fácil, com uma arma na mão, o que o outro conquistou a duras penas, muitas vezes com anos de trabalho. É o caminho mais fácil, mas ao mesmo tempo é o caminho da perdição. É a porta larga da perdição que leva a maioria dos criminosos para as trevas após a morte, após o desencarne. Então o mundo só terá paz quando a esmagadora maioria das pessoas estiver em paz, não tiver mais pensamentos de agressividade, não tiver mais pensamentos de querer o que é do outro, não tiver mais pensamento de guerrear, de lutar, de brigar com o outro, construindo a paz dentro de nós. Só assim essa paz dentro de nós criará a paz no planeta todo. A paz entre as pessoas, a paz entre os povos. Só assim o planeta Terra terá verdadeiramente paz. Então, que a gente trabalhe incansavelmente para criar, para construir a paz dentro de nós. Tá certo? A semana que vem, vou ver os comentários, sinto não poder ver agora os comentários das outras duas lives que foram interrompidas, infelizmente, né, pela internet. Sinto, só vou poder ver o que escreveram aqui agora, nessa. Né? Não vou me alongar mais, porque já são 9h32, nosso horário até 9h30, perdemos algum tempo nas duas quedas, infelizmente. Né? Mas vou olhar aqui ainda os comentários. O nosso tema da próxima semana, que tem a ver, eu até falei nessa frase aqui nessa terceira live, terceiro bloco, né? Que é preenchendo o vazio interior. Eu falei de pessoas que preencher com conquistas, com guerra, né? Mas vai muito além disso. Né? Semana que vem, quarta-feira que vem, se Deus quiser,
estaremos de volta falando sobre o tema preenchendo o vazio interior. Você tem vazio interior? Tem? Você tenta preenchê-lo? De que forma? Com o quê? O que você usa para preencher o seu vazio interior? Vamos refletir sobre isso semana que vem. Ok, gente? Deixa eu ver aqui, tem algum comentário e alguma pergunta desse bloco. Tem uma pergunta de João Chamar. Você acha que a tal transição planetária existe? Está acontecendo? Existe, está acontecendo. Aliás, nós tivemos já muitas transições planetárias, viu, João? Vira e mexe, nós estamos passando por uma transição. Transição é mudança. A humanidade já passou por muitas e muitas mudanças. A Segunda Guerra Mundial promoveu uma grande mudança no mundo. Como é que se diz? Aquele período lá na Idade Média. Poxa, me fugiu agora o nome. Que foi aquela volta à cultura clássica, greco-romana. Fugiu agora o nome. Aquilo foi uma transição grande. Nós estamos sempre em transição, né? Estamos sempre em transição. Porque nós estamos mudando, as pessoas estão mudando. Mas ainda somos muito imperfeitos. Ainda há muita violência, há muita agressividade, ainda ao redor do mundo. E não é só na guerra. Dentro de nossas cidades aqui no Brasil, nós vivemos também uma guerra. Uma guerra. Polícia contra criminoso, o criminoso contra a sociedade, matando as pessoas para tomar um celular. É uma guerra. São mais de 60 mil brasileiros assassinados por ano. Assassinados por ano. É uma guerra. Né? Mas estamos numa transição. Lígia Paula, o egoísmo não oferece a outra face. Ele dá na face do outro. Né? A paz virá com o fim do egoísmo nesta terra. Verdade, o egoísmo é um grande mal da humanidade. Mas tudo no seu tempo, né, professor? Com certeza, Lígia, com certeza. Tudo virá ao seu tempo, à medida que cada um for mudando, né, Lígia? Cada um tem que ir mudando. Cada um tem que mudar. Cada um deixando de exteriorizar uma agressividade, porque mesmo que tenha interiormente, mas se conseguir se controlar, dá vontade de dar um tapa no outro, mas não dá. Dá vontade de dar um tiro no outro, mas não dá. Isso já é um primeiro passo, até chegar a um ponto da gente não ter mais a agressividade, não ter mais a violência dentro de nós, porque a violência externa nasceu aonde? Dentro de nós. Então nós temos que controlar e eliminar a agressividade dentro de nós. Isso, com o tempo, é um exercício diário. Um exercício diário. Outro exemplo, disse Vera Lúcia, foi Mahatma Gandhi, que nos deixou uma grande lição para a vida. Ele dizia para nós nos transformássemos na paz, para nós nos transformássemos na paz, que teríamos a enxergar o mundo. Exatamente. Tem que ver sempre o outro, pensar sempre no outro, né? Pensar sempre no outro, né, velho? Daniel Seripelli, tenho fé que a humanidade irá superar seus problemas. Espero que o planeta suporte. Eu espero que supere. Né? Também espero que supere. Antes que seja tarde demais, né, Daniel? Antes que supere. Supere e não comece uma terceira guerra mundial, nem uma guerra nuclear. Acho que supere essas coisas e não chega a esse ponto, né? Pergunta de velhinha. Professor, qual seria a verdadeira revolução interna que podemos fazer para buscarmos o caminho de mais paz? Acho que eu falei um pouquinho disso já, né, Vera? Essa coisa. Jesus pregou, que Buda pregou, que São Francisco de Assis pregou, né? E a prática, né? Praticar. Não só, Jesus dizia que a fé sem obra é uma fé estéril. Então, a importância da obra. O que é a obra? É realizar, é praticar no nosso dia a dia, perdoando,
ajudando, auxiliando os outros, colaborando, né? Porque a gente vive muito na sociedade competitiva, compete em tudo, tudo é uma competição, competição. E as pessoas adoram a competição. Começar pelos esportes, que é o esporte de competição. Derrotar o outro. Né? Na política, derrotar o outro. Temos que partir mais para a cooperação. Boa noite, Ciribele. Vai botar seu bambino na cama. Boa live, sexta-feira. Tiago Rodrigues, esta live é totalmente a resposta, porque ultimamente não estou conseguindo me focar na projeção. Muita coisa na minha cabeça. Obrigado, poesia, poesia. Botou que coisa linda, professor. Que aula. Obrigado, obrigado. A gente tem que falar nisso, né? A gente precisa falar, a gente precisa refletir sobre essas coisas. Precisa refletir sobre essas coisas. Lígia Paula, que lindo ser um lago sem ondas. A paz é isso, né? Quando eu penso na paz, eu gosto de meditar assim na beira de uma lagoa, um lago parado, sem onda. Pensando, a minha mente está assim, parada. A meditação, né? Como você colocar a mente, transformar a mente num lago sem ondas, sem pensamento. Isso dá uma paz, a meditação, tranquilidade, dá uma paz. Agora, é momentânea. Nós temos que transformar, nós temos que expandir a nossa consciência para conseguirmos manter a mente em paz, tranquila, a maior parte do tempo que conseguirmos. A maior parte do tempo possível manter a mente em paz. Agora, há práticas da meditação, né, e outras coisas mais, ouvir música suave, né, a contemplação de uma paisagem bonita, tranquila, essas coisas ajudam a nos dar calma, a nos acalmar, a nos tranquilizar, ajudam. Né? Agora, o trabalho interno é da gente manter o estado de tranquilidade, de calma, de paz, manter uma estabilidade mental de calma. Né? Tem que estar calmo o tempo todo. Pode ter que uma vez ou outra você saia daquela calma, vai formar uma ondazinha ali no lago, mas o máximo possível a gente sair, a gente manter, sair não, a gente manter uma calma, uma tranquilidade. Não se exasperar, não se desesperar com nada. Né? Manter a calma, a serenidade o máximo possível. A paz que nos liberta, né, Rebeca? Tá aí, paz que nos liberta. Liberta mesmo. Valeu, velhinha. Passar adiante, né, velhinha, para as outras pessoas. Desenvolver, trabalhar nossa paz interior para afetar positivamente os outros. Por isso que Jesus dizia, a minha paz eu vos dou. Só pode dar paz, passar paz, transmitir paz, quem tem paz. Você não pode passar paz para os outros se você não tem. Por isso que Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Ele tinha paz. Por isso que as pessoas gostavam de ficar junto dele. As pessoas gostavam de ficar junto dele, gostavam da companhia dele, porque ele estava sempre em paz, sempre tinha uma mensagem boa, positiva, né? Do falar, sempre ajudando os outros. Obrigado, Lígia Paula. Obrigado. Na próxima, né, Roseneia, vamos falar sobre preenchendo o vazio interior. Mais reflexão. Obrigado, Tiago. Então, gente, vamos ficando por aqui, que a gente já avançou aqui nosso tempo, 11 minutos, né? Perdoem aí por ter avançado um pouquinho por causa da queda da internet.
né? Mas conseguimos, aos trancos e barrancos, sem perder o bom humor, sem perder a paz. Sem perder a minha paz, eu consegui, né, persistir. Já tive outras vezes que eu tive que fazer uma segunda live. Hoje, pela primeira vez, foram 3. Caiu, criei outra, caiu de novo. A terceira, graças a Deus. Na terceira, chegamos aqui ao nosso final. Obrigado, Lígia. Gente, obrigado a vocês pela companhia, não terem me deixado aqui falando sozinho, apesar de 2 vezes cair e voltar de novo, né? Eu sei que isso é chato, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, uma ótima noite para vocês, uma ótima noite para vocês. Durmam bem, fiquem em paz, na paz de Deus. Trabalhem a paz interior. Procurem cada vez mais se iluminar interiormente. Como disse Buda, se ilumine, porque esse é o maior presente que você pode dar ao mundo, né? E como disse o Mestre Jesus, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar é caminho para a paz interior. Quem ama, quem não tem raiva, quem não tem agressividade, não tem violência dentro de si, já está construindo a paz interior. Então, o amor é o mais importante nessa construção da paz interior. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Nos veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 8 horas da noite. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muita paz. Tchau, tchau.